conheci o Evangelho na minha adolescência, frequentava uma igreja que pregava a palavra, mas de uma maneira liberal, sem doutrinas, sem falar na santidade da forma como entendo hoje. Para mim estava tudo bem e eu achava que doutrina era algo de fanatismo radical e que Deus não se importava com meu exterior e sim com o meu coração. Eu ainda não havia entendido que o que se apresenta por fora é reflexo do que está por dentro. Desde minha infância sempre fui muito vaidosa. Lembro de gostar muito de batom vermelho, ainda com 5 anos de idade. Algumas vezes levava escondida para a escola. Cresci assim. Não me via sem maquiagens e me achava feia. Pintava as unhas e todo tipo de vaidade. Foi assim até que um dia, no ano de 2015, tive um sonho revelador. Não foi um simples sonho, foi uma experiência. No sonho, eu estava sendo perseguida por uma mulher e ela me alcançava e me machucava. Me apertava e eu não conseguia me soltar dela, embora eu me esforçasse muito, mas não conseguia. E naquela luta eu disse assim: Senhor meu Deus, me ajude! Eu clamei por socorro a Deus. E na mesma hora, uma voz ecoou como se estivesse saindo de dentro de mim e disse assim: Olhe para suas mãos. Você está em pecado de luxúria. Ao olhar para as minhas mãos no sonho, eu estava exatamente com o mesmo esmalte que eu havia pintado minhas mãos naquele dia. Minhas unhas estavam grandes e pintadas de rosa. Na mesma hora acordei e vi um vulto em cima de mim, apertando minha barriga. Foi muito rápido essa visão, mas senti uma dormência no local. E então aquilo sumiu. Tive tanto medo que só consegui me virar na cama de barriga para baixo e orar ali mesmo pedindo perdão a Deus. Não tive coragem nem de me ajoelhar porque o medo foi muito forte. Ao acordar, joguei todos os esmaltes fora. Graças a Deus, após isso, fui percebendo aos poucos que não somente o esmalte era pecado, mas que também toda sorte de vaidades. Uma certa noite, ao começar a cochilar, recebi uma repreensão do Senhor porque Ele não estava se agradando que eu tivesse em minha casa catálogo de beleza. Eu não vi Deus. Apenas recebi essa mensagem e senti como se Deus estivesse irado e não aprovava o meu envolvimento com aquilo. Ao acordar, pensei que fosse algo da minha cabeça. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Então percebi que realmente foi Deus e me arrependi. Hoje vejo e me assusto como pude achar aquilo normal. Realmente aquilo nos deixa cegas e nos prende. Esse processo de mudança foi lento aos poucos, mas hoje já me libertei das joias, depilação, maquiagem, vestes e corte de cabelo. Hoje me lembro que mesmo antes, na ignorância, eu orava para que Deus não deixasse eu viver no engano, para que Ele me mostrasse a verdade. E pela misericórdia de Deus, Ele tem me mostrado. A Jesus Cristo, nosso Salvador, toda honra e glória para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmã Valéria. Shalom, queridos! Aceitem a paz do Senhor Jesus, dessa que vos fala, Irmã Lu, a narradora daqui do nosso canal evangélico. E hoje eu vou trazer para vocês 2 narrações, são 2 relatos que foram enviados para o meu Gmail e a pedido dessas irmãs vou estar compartilhando com vocês. Então, a primeira experiência é da Irmã Gilda. Paz do Senhor Jesus, Irmã Lu. Gostaria que você narrasse uma pequena experiência que eu tive sobre o batom. Fui criada no Evangelho, mas acabei me afastando do caminho do Senhor. E acabei adquirindo hábitos do mundo, como usar batom. E a tal ponto que não conseguia ficar sem usar batom. E após escovar os dentes, já passava batom, e isso era o dia inteiro me retocando.
Então me casei com um homem evangélico e acabei me reconciliando. E o uso do batom passou a me incomodar. E quando me incomodava, o meu esposo passou a jogar os batons fora, até que acabou a coleção. Isto me incomodava, eu me via no espelho envelhecida e acabada, parecendo uma morta. Era o que eu pensava, era o que eu falava. Até que consegui convencer o meu esposo a comprar um novo batom, mas era bem clarinho, porque a moça que trabalha em minha casa falou que eu teria que usar nem que fosse um batom claro e que isso não seria pecado. Então acabei comprando esse tal batom nudes, bem de cor de boca. Usei e tive a seguinte visão. Vinha uma mulher furiosa e ao mesmo tempo que era uma mulher, se transformava em uma serpente e dizia: "Você está usando o que é meu. Isso pertence a mim. Esta cor é minha." Então parei de usar. Mas algum tempo depois veio novamente aquela coisa de me achar que eu era velha, acabada. E comprei outro batom sem a permissão do meu esposo. E quando passei, eu me senti como se meus lábios estivessem modificados, deformados. Quando olhei no espelho, a imagem era horrível, estranha. Desde então, não sinto mais desejo nenhum de usar mais batom. É isso aí, meus queridos irmãos. Vocês acabaram de ouvir o relato da nossa irmã Gilda. Realmente, essas coisas de batom, pinturas, são bagagens do Egito e não agrada ao Senhor. Então, diante da teimosia da irmã, o Senhor teve misericórdia e permitiu que você tivesse esse despertamento, essa visão que veio fazer a minha irmã acordar e ver que realmente o mundo espiritual existe. Agora eu estarei narrando para vocês o relato da nossa irmã Andressa, ao qual ela enviou para o meu Gmail. A paz do Eterno, irmã Lu. Me chamo Andressa e vim contar minhas experiências com Deus. Irmãos, venho tendo sonhos e revelações há muito tempo, desde os meus 14 anos de idade, e hoje tenho 22. Bom, vamos lá. No dia 28/11 de 2019, tive uma experiência no inferno. Irmãos, nunca fui de duvidar que existia o inferno, mas fui levada pelo Espírito Santo, porque tinha que testificar isso para muitos que não acreditam, e aqueles que acreditam continuar acreditando. O lugar onde eu estava era uma cidade onde eu morava há muitos anos, e na rua onde eu morava tinha um buraco e uma fila de pessoas que estavam sendo empurradas para este buraco. E eu, olhando essas pessoas sendo empurradas para esse buraco, vi também que o céu estava escuro e havia ali um homem que estava empurrando aquelas pessoas naquele buraco. E era um demônio e que usava uma máscara preta. Confesso que, por curiosidade, cheguei próxima a esse buraco para olhar o que estava acontecendo, e quando caí nele, eu vi muitas curvas diferentes e larvas de fogo. Vi bichos feios, só que não conseguia olhar no rosto, algo me impedia de ver. O corpo era feio demais. Eu já estava ficando com medo, mas algo me levava para ver mais coisas lá embaixo. Vi bruxas com caldeirões de cabeças de pessoas e elas acrescentando mais coisas naquele caldeirão. E mais para frente vi pastores que estavam sendo espancados por demônios. Irmãos, eram horríveis. O corpo, os pés eram horríveis e eu já estava muito assustada, mas eu tinha que continuar vendo mais coisas. Irmãos, eu vi a pombagira. Vi vários bruxos e vi também, irmãos, um demônio grande, bem gigante, e estava preso em uma corrente, sentado em um trono. Os demônios não me viam, parecia que eu estava invisível aos olhos deles. Quando de repente entrei por um buraco e ouvi uma rebelião de demônios gritando e dizendo: "A hora chegou!" E os sons eram muito altos e estava vindo em minha direção. E eu estava tremendo com tanto medo, quando de repente
Eles passaram por mim. Depois que eu saí daquele buraco, vi vários demônios que começaram a me ver. E não tocavam em mim, mas um deles me disse: "O tempo de vocês acabou." Então eu acordei e já fui orar. Irmãos, tem outro sonho, mas uma experiência que preciso contar a vocês. Tem aproximadamente 4 meses que tive esse sonho em 2020. Sonhei que estava na minha cidade natal e estava caminhando sem ninguém na rua quando vi sinais nos céus e vi escrito bem grande: Fim, e vi montanhas com um dragão e vi várias bolas de fogo caindo sobre aquele lugar aonde eu estava, e de repente eu vi todas as trombetas tocarem juntas. Então eu percebi que era o fim. E eu saí gritando na rua: "Saiam, vejam, gente, vamos subir, vamos para casa." Só que ninguém quis sair de dentro de suas casas. Pulei o muro da minha vizinha e fui na casa da minha avó e falei: "Vó, sai para fora, o rei voltou." Escutava as trombetas. "Escuta, vó, as trombetas." E minha avó falava: "Vamos lá ver." E quando olhei mais, minha avó viu também um tsunami e estava vindo em direção da nossa cidade. E vi várias bolas de fogo caindo, só que não deu tempo dessas coisas chegar perto de nós, porque uma luz tinha vindo nos buscar. E subi, e então acordei. Irmãos, foi uma experiência muito forte para mim, mas estou feliz por ser uma escolhida do Eterno Pai Todo-Poderoso. E essa foi apenas uma das 2 experiências inesquecíveis e venho compartilhar com vocês através do canal da Irmã Lu Santos, porque estava sendo cobrada pelo Eterno para acordar a igreja. Obrigada, Irmã Lu, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês.